Salve Maria, São José, chegamos! Mais um dia para a gente agradecer a Deus e nos colocarmos inteiramente nas mãos daquele que é o Todo-Poderoso. Aquele que nos deu a vida e nos chama todos os dias para novamente poder servi-lo, amá-lo, crer nele. É maravilhoso, né, gente? É lindo demais. E hoje nós vamos fazer a meditação com o trecho da ladainha falando: São José, rogai por nós. Vamos então entender como que ele, lá do céu, já nos espera, já intercede, já clama pela nossa vida. É lindo demais ser um consagrado de São José. É mais suave a meditação, né? Vocês perceberam, quem já fez a consagração para Nossa Senhora, vai fazendo a consagração para São José e vai falando, poxa, é mais leve a meditação e tudo. Mas o mais interessante disso é a parte do quanto a nossa vida se torna amparada. Isso não tem preço, viu, gente? Não tem preço. A leitura de hoje também não é uma leitura muito grande, é uma leitura tranquila. Então não vamos demorar. Ritinha, bom dia! Hoje no horário, né, Ritinha? Bora lá, né? Porque esse é o compromisso. A gente estava passando por um processo aí com o nosso pequeno, mas deu certo. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. São José, valei-nos e rogai por nós. No início do Novo Testamento, como no início do Antigo, temos um casal. Mas enquanto Adão e Eva foram a fonte do mal desencadeado no mundo, José e Maria são o cume de onde a santidade se espalha por toda a terra. O Salvador começou a obra de salvação por essa união oriunda e santa. Por essa união virginal e santa. Bom dia. Papa São Paulo VI. O casamento está no cerne da criação e da redenção. Como o Papa São Paulo VI afirma, Adão e Eva estavam presentes no início da criação, ou seja, no Antigo Testamento. E José e Maria estão presentes no início da recriação de Deus, que é o Novo Testamento. O próprio Jesus fala do reino dos céus como uma festa de casamento. Ver em Mateus 22, versículo 2. A declaração do Papa São Paulo VI no início dessa sessão é incrivelmente profunda. Em algum nível, ele está apresentando a ideia de que São José é o chefe da família da nova aliança, assim como Adão era o chefe da família da primeira aliança. Uma ideia fascinante, raramente explorada nos estudos teológicos. Normalmente, quando pensamos no novo chefe da família humana, o novo Adão, pensamos em Jesus, ver em 1 Coríntios 15, 45. E com razão, Jesus é Deus, só Ele regenera a humanidade. No entanto, como chefe da Sagrada Família, São José era o chefe do nosso chefe. Ele é o pai do nosso Salvador, o patrono da Igreja Universal e o nosso pai espiritual. E é muito importante a gente aqui observar o seguinte: Deus é muito organizado. Ele não faz as coisas com um interesse de deixar algo obscuro, algo, sabe? Ele respeita a nossa incapacidade de compreensão dos mistérios, porque a gente está dentro de um pedacinho do que ele criou. Então, o que é o mundo para nós? O mundo para nós é aquilo que a gente conhece, mas o mundo foi criado por Deus. Então, a nossa limitação é entender a vida sobre o nosso ponto de vista, ok? Só que é o seguinte, é igual uma criança que nunca saiu de casa e que de repente sai. O mundo dela era aquela casa.
eram aquelas pessoas ali que estavam circulando dentro deste ambiente. Quando ela vai para um outro ambiente maior, aquilo se amplia e ela começa a ter consciência de uma nova esfera que ela não tinha. Assim é a nossa vida diante de Deus. Nós temos consciência e acesso às coisas que Ele nos deixou ter. Nós estamos tendo consciência daquilo que Ele nos permitiu ter. E por isso que a gente não pode se limitar a compreender as coisas sobre a nossa perspectiva, querendo que Deus faça aquilo que a gente entende ser o melhor. Por isso é que a gente não tem que ficar questionando, será que está certo eu ficar sendo consagrada a São José, a Virgem Maria? Não é Jesus? Gente, Deus confiou a eles o Filho dele. Será que a gente tem que realmente ter a explicação detalhada dos grandes mistérios e das grandes graças que Deus coloca na vida de cada um de nós? Será que a gente tem que ter consciência disso para a gente poder crer? Não, não tem. E Deus ama quando a gente se abre ao mistério dele. Quando a gente fala assim, Pai, eu sou miserável, mas aumenta a minha fé. Me dê discernimento, ciência, me dê sabedoria, para que eu possa desfrutar dos vossos mistérios, como, sabe, com os vossos dons. A gente está tipo dentro de um copo, entendeu? Então, quem está dentro do copo acha que a água está no limite. Mas quem está olhando para o copo, vê que aqui, ó, tem espaço, qual que é a situação, onde que está a sujeira. A gente de olhar aqui, ó, de cima para baixo, a gente consegue ter noção de tudo que está dentro do copo. Mas quem está dentro do copo não está vendo isso. O copo, muitas vezes, é a nossa vida, né? E a gente está ali com os problemas e Deus está por cima aqui olhando. A gente precisa confiar neste, que é o controlador de todas as coisas, tanto do copo como dos problemas, de tudo. É Deus. A gente não pode querer ser Deus. Tem coisa que é para a gente tomar frente, tem coisa que é Deus. A gente tem que saber o nosso lugar e confiar no Pai, sabendo que nós fizemos a nossa parte. Porque também, se você não tiver feito tudo que estava ao seu alcance para se realizar, desculpa, mas vai ser difícil mesmo. Porque Deus não vai fazer a obra de salvação da sua vida sem você. Ele não vai, porque Ele é justo. Hoje nós estamos no tempo da misericórdia, então aproveite. Mas a nossa realidade futura está muito além da misericórdia de Deus, porque ela vai exigir a justiça de Deus para aquilo que nós tínhamos como talento e fizemos crescer, frutificou ou não. Se nós enterramos nosso talento com a justificativa humana de, melhor ficar quieto porque, né, muita gente está lá, né, cada um está fazendo uma coisa errada, eu não vou participar disso, vou ficar aqui na minha casa mesmo, não quero saber de nada. Gente, talvez Deus te colocou lá justamente para você organizar as coisas e você está questionando, está querendo se afastar. Então não é assim, tá? Problema a gente tem que encarar, porque do contrário ele cresce e fica pior. Então, beleza. São José é um novo Adão. São José, depois de Cristo, o novo chefe da família humana. Como tal, somos obrigados a obedecer ao 4º mandamento em relação a ele: honrar teu pai e tua mãe. Deixar de amar e honrar São José é uma ofensa a Deus. Na verdade, a paternidade de São José é tão importante para nós que nosso crescimento espiritual depende dela. Se o próprio Jesus cresceu na sabedoria e conhecimento por meio da paternidade de São José, precisamos dela para nos ajudar a adquirir a veste nupcial necessária para entrar na festa de casamento do céu.
Nós precisamos ir para as águas mais profundas, compreender o mistério de Deus e tomar posse daquilo que Deus disponibilizou para nos auxiliar nessa caminhada. Se a gente desfaz daquilo que Ele se muniu para conduzir a sua vida aqui na Terra, se tomou posse e viveu fortemente a relação com São José e com a Virgem Maria, nós, como filhos deste Pai maravilhoso, precisamos também absorver essa graça, tomar posse desse presente e fazer bom uso deste pai e desta mãe. Mal nenhum fará, mas se abra para o extraordinário na sua vida. As pessoas não entenderão e você poderá testemunhar. E é assim que Deus deseja, que nós sejamos testemunhas com a nossa vida da graça que Ele nos deu, que Ele nos dá todos os dias. São José o ajudará a chegar nas núpcias do céu. Como sabemos que São José nos ama e por isso o amamos e honramos em troca, podemos confiar que Ele nos ajudará a chegar ao céu. A maior coisa que qualquer pai pode fazer por seus filhos é ajudá-los a ir para o céu. Nosso primeiro pai, Adão, arruinou nossa possibilidade para todos os seus filhos. Arruinou esta possibilidade para todos os seus filhos. A desobediência de nosso primeiro pai causou a queda de toda a criação e impediu de entrar no céu. A paternidade de São José, por outro lado, nos leva e nos ajuda a entrar no céu. Ele nos ama, nos ajuda a ser santos e nos leva ao único caminho que leva ao céu, que é Jesus. Por isso não tem nenhuma discordância em ser consagrado à Virgem Maria e a São José. Né, Ritinha? Não tem. Por quê? Porque é Jesus o centro de todas as coisas que nós estamos aqui a realizar. São José é a alegria dos santos. Todo santo ama São José. É impossível encontrar um único santo que não tenha amado São José. Embora a devoção a São José tenha se desenvolvido lentamente com o tempo, nenhum santo jamais desgostou de São José. É impossível ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração. Isto é, ser santo. Olha, aqui o significado da palavra santidade. Ter um verdadeiro amor a Deus e ao próximo no coração. Isso é santidade. Só que o amor é sacrifício, o amor é serviço, o amor é entrega. O amor não é reciprocidade, o amor não é troca, o amor não é exigência. Só vou se ele me der isso, só vou se ele fizesse. Não. O amor tem que ser inerente aos nossos desejos e às nossas vontades. Então, ser santo é isso. Se você tem um amor a Deus e ao próximo de coração, isso é, você é santo. E se você despreza o esposo de Maria, o pai terreno de Jesus Cristo, isso se torna impossível. Ou seja, não tem como eu amar a Deus e ao próximo e não amar a Virgem Maria e São José. Por isso que às vezes as pessoas que estão afastadas da Igreja Católica, em outras religiões com o teor cristão, elas se perderam ao longo dos anos e começaram a criar uma esfera de separação entre Jesus, entre a Santíssima Trindade e a Sagrada Família. E isso é incoerente, porque um não existiria sem o outro. Então, será que ainda assim, dentro dessa ótica de Deus que nada erra, que tudo faz perfeitamente, depois no céu isso seria diferente? Se um não existiria na terra sem o outro, e tudo que aqui na terra se é ligado pela igreja, se é ligado também ao céu, se Deus ligou o Filho dele a duas pessoas humanas, para estar com ele e fazer com que essa vinda dele fosse possível, não que ele dependesse disso, porque Deus
não precisa de ninguém para fazer o que ele quer. Ele faz tudo o que ele quer. Mas ele quis que fosse assim. Aí depois que morre, então não precisa mais? Será? Não tem lógica, né, gente? Por isso que a gente tem que, às vezes, alertar. Ah, mas toda igreja é de Deus, toda igreja leva a Deus. Não. Não, porque é simples. Digamos que alguém te convide. Fale, eu vou te convidar para uma homenagem, porque você é maravilhoso e a gente te ama demais. E essa homenagem é uma homenagem que eu vou fazer assim, para honrar, né, todo o sacrifício, a sua vida, tudo que o Senhor fez por mim. Então eu vou fazer essa homenagem ao Senhor. Gostaria que o Senhor fosse, pois aqui, aquela lá que é chamada de sua mãe, seu pai, eles não, porque isso é tirar o seu poder, isso é tirar a sua glória. Então, seus pais, eles realmente a gente não permite nem que se toque no nome. Se isso fosse uma coisa humana, uma relação humana aqui, como você entenderia isso? Meu filho, você está dizendo que eu sou uma pessoa que devo ser honrada, mas você está desconsiderando que eu vim daqueles dois e aqueles dois para você não presta para nada? Que seria me diminuir? Não, meus pais, eu faço questão que eles estejam presentes no momento onde eles estão me homenageando. Afinal de contas, tudo aconteceu porque eles deram o sim deles. Eles vieram aqui. Agora coloca na projeção de Jesus Cristo ouvindo isso. O anjo do Senhor apareceu à Virgem Maria e esperou o sim dela. Depois o mesmo anjo chega para São José e fala: não tenhas medo de recebê-la como sua esposa. O filho que ela carrega no seu ventre é obra do Espírito Santo. E ele, visitado por este anjo de Deus, convidado a fazer parte desse lindo projeto, dá o sim e cumpre sua missão de forma exemplar. E eu ainda vou ficar no direito de questionar a grandiosidade deste homem e desta mulher? Isso é uma barbaridade. Jesus Cristo deve ficar muito triste com isso. Para entrar no céu, você precisa se parecer com o seu pai espiritual, em seu amor inabalável. Ele o ajudará a adquirir a vestimenta correta, virtudes e santidades necessárias para entrar na festa do casamento no céu. 1 Coríntios 15, do versículo 45 ao 49, nos fala: o primeiro homem, Adão, foi alma vivente, o último Adão, espírito vivificante. Mas não é o primeiro o espiritual, mas sim o animal. Depois vem o espiritual. O primeiro homem, formado da terra, é terreno. O segundo homem, vindo do céu, é celeste. Qual o terreno, tais também os terrenos. Qual o celeste, tais também os celestes. Pelo que assim como trouxemos a imagem do terreno, tragamos também a imagem do celeste. E aí, vamos para a página 146, Alegria dos Santos. A exceção da nossa mãe amorosa, São José, supera todos os santos. São Maximiliano Kolbe. A exceção da Virgem Maria está São José. Então, beleza. Como é que a gente pode imaginar essas posições, né? Então, tem a Santíssima Trindade, 3 pessoas em um só Deus. Depois, um abismo de distância, a Virgem Maria. Depois, outro abismo de distância, São José. Depois, tudo mais, né? E aí Deus vai fazendo as moradas, né? Só que é importante a gente ressaltar uma coisa. Para Deus, os talentos que são dados são
em conformidade à quantidade de graça e dificuldade. Portanto, quando Deus deu 5 talentos para um, 2 talentos para outro e 1 talento para o outro, Ele não fez distinção no que diz respeito aos benefícios a serem recebidos, mas sim distinção ao trabalho que aquilo dali daria para cada um de seus filhos. E para cada um, os talentos era dado conforme a quantidade de trabalho. Porque, por mais que a sua vida seja difícil, Deus não te dará uma missão sem te capacitar para ela. Quando Deus fala para o que tinha 5 talentos e devolve mais 5, ou seja, ele frutificou, ele deu, a Deus o fruto do esforço através daqueles talentos e trouxe de volta outros benefícios ali do trabalho, da evangelização. E aí ele frutifica e repassa ao Senhor. A frase que Deus usa para este que tinha 5 é a mesma que ele usou para o que tinha 2. Deus nos ama demais, ele não faz distinção. Mas aquele que tinha 5 e deu conta do recado, ele trabalhou mais. Por isso que a gente nunca deve ficar comparando, sabe? Mas aquela pessoa faz isso, nossa, ela é melhor que eu. Ninguém aqui é melhor que ninguém. E nenhum santo, quando a gente coloca aqui que São José está acima de todos os santos e abaixo da Virgem Maria, nenhum santo se sente pior por isso. Nenhum santo está querendo comparar. Eu estou morando na 6ª morada, ela está na 7ª. Ela foi melhor que eu. Não. Porque a dificuldade de quem estava na 7ª, de trabalho, de esforço, de doação, foi maior. Então, tudo isso está de acordo com o esforço e não com a vantagem de Deus para com a nossa vida. Quem está ali como ministro da palavra não é melhor quem está ali no acolhimento. Quem está servindo a Deus está frutificando, mesmo na sua miséria. Por isso que é tão importante a gente retornar ao Senhor os seus talentos. Como que a gente faz isso? Amando o próximo, trabalhando na seara de Cristo, dentro da igreja, dentro do seu trabalho, fazendo com que toda a sua vida, dentro de casa, dentro do trabalho, dentro da igreja, seja uma inspiração divina. Seja Jesus Cristo, seja a Virgem Maria, seja São José, para que a gente se assemelhe a esta obra que foi o sim da salvação, para que a gente continue a dizer sim para Deus nessa obra de salvação, que não parou. Está acabando. O tempo está chegando, mas não parou, tá? Bom, vamos lá. São José é um único santo. Ele é honrado e amado como o homem mais próximo de Cristo. Suas virtudes e santidades são extraordinárias. Muitos padres da igreja, São Jerônimo e Santo Agostinho, por exemplo, exaltaram São José como exemplo de amor, humildade e dedicação a Jesus e a Maria. São Gregório de Nazianzo considerava-o tão santo que o chamou de o mais luminoso de todos os santos. Ele escreveu: o Altíssimo concentrou em São José como num sol de brilho inigualável a luz e o esplendor de todos os demais santos. Que lindo, hein? Ele é a luz dos outros santos. Que lindo. Ele é a nossa luz. A afirmação de São Gregório é ousada. Como doutor da igreja, seu magistério tem um valor perene. Então, a santidade de São José supera até mesmo a de Nossa Senhora? Não, não é isso que ele diz. Podemos, no entanto, tirar algo muito importante do seu elogio a São José. Explico. Desde o início do cristianismo, todos os seguidores de Cristo reconheceram a santidade excepcional de Maria, a mãe de Jesus. Mas era raro na igreja primitiva que alguém se referisse a Maria como santa. Por que isso? Você se pergunta. Bem, os primeiros cristãos consideravam Maria tão santa que lhe deram uma categoria única de santidade. Sua pessoa e seus privilégios eram tão ilustres que a ela foi dado o título de Santa Mãe de Deus. Mesmo hoje, é extremamente raro que um católico se refira à Virgem Maria como santa.
Este título, quando usado por católicos, geralmente se aplica a um edifício de instrução cujo nome homenageia a Virgem Maria. Muitas igrejas, escolas e hospitais, por exemplo, levam o nome Santa Maria. No dia a dia, entretanto, ouvir falar Santa Maria é algo quase inédito para um católico. Quando isso acontece, é muito provável que outro seja convertido, oriundo de uma das muitas denominações protestantes. Isso nos ajuda a entender por que os santos, ao longo da história, trataram São José como o maior de todos os santos, porque a Virgem Maria está numa categoria completamente superior, diferente. No reino de Deus, Maria é a mais elevada de todas as criaturas, enquanto São José supera todos os demais santos. Não deixe de ter presente essa distinção. Às vezes pode parecer que os santos, os beatos e os papas sustentam que São José é o mais santo que Maria. Lembre-se disto, ele não o é. Cada coisa no seu devido lugar, tá bom? Certo. Para a igreja primitiva, São José foi o ser humano mais santo depois de Maria. Mas o que fazer das palavras do próprio Cristo sobre a grandeza de São João Batista? Eu amo essa parte. Lembra-se delas? No Evangelho de São Lucas, ele diz: entre os nascidos das mulheres, não há maior que São João. Lucas 7, 28. Então, São João Batista é maior que São José? Jesus não disse nada disso. No século XVI, São Lourenço de Brindisi deu uma resposta bem elaborada a essa mesma questão. Ele escreveu: embora não o tenha gerado a Jesus, ele, São José, foi seu pai ao criá-lo, ao cuidá-lo e ao amá-lo de todo o coração. A mim me parece, portanto, que José é claramente o mais santo de todos os santos, mais santo que os patriarcas, que os profetas, que os apóstolos, que todos os outros santos. Não se pode objetar que o Senhor tenha dito que São Batista, entre os nascidos de mulheres, não há maior que São João, e assim como não se pode entender que João seja mais santo que o Cristo ou a Santíssima Virgem. Também não pode entender que o seja São José, esposo da Virgem Maria e pai do Cristo. Também não pode entender que seja, pois tal como esposo e esposa são uma só carne, José e Maria foram um só coração, uma só alma e um só espírito. E assim, como no primeiro matrimônio Deus criou a Eva para ser como Adão, também neste segundo matrimônio ele fez José para ser como a Santíssima Virgem, em santidade e justiça. O raciocínio de São Lourenço é teologicamente brilhante e irretocável. Afinal de contas, Jesus e Maria nasceram de mulheres. Jesus não poderia afirmar que São João Batista é maior que o Filho de Deus ou sua Mãe Imaculada. Jesus não afirma que São João Batista é maior que São José. Para melhor compreendê-lo, cabe examinar a sua afirmação na íntegra. Porque eu vos digo, entre os nascidos das mulheres não há maior profeta que João Batista. Porém, o que é menor no reino de Deus é maior do que ele. Lucas 7, 38. E o grifo foi nosso. Aí ele grifou essa parte, sabe? Do que, porém, o que é menor no reino de Deus é maior que ele. Quando lemos essa passagem toda, nós nos damos conta de que essas palavras foram ditas por ele antes da nova aliança. São João Batista é a grande figura do Antigo Testamento, porque é o amigo do noivo. Ele é o maior dos homens, porque não é o mais santo desde sempre, mas por ser o padrinho das bodas do Messias. Ele é o maior da antiga aliança e não da nova. Jesus estava se referindo ao Antigo Testamento, a todo aquele conhecimento sobre a lei mosaica, todo o entendimento das alianças que Deus fez com seu povo e tudo que anteveio à vinda do Messias. Mas ali ele estava se referindo àquele que era o precursor. Então, de tudo que já tinha acontecido, João Batista era o maior
diante de toda essa linha de ações que Deus conduziu até a vinda de Jesus. Porém, aquilo que Ele usou como sendo a base para estruturar esta nova e eterna aliança com o Cordeiro, Filho de Deus Altíssimo, Ele trabalha de uma forma separada. E estes ainda estão vivos para nos honrar e nos conduzir ao Cristo. Essa nova condução, ela está alicerçada ao Novo Testamento e uma nova família, né? Uma nova união, um novo matrimônio. Então, essa é a explicação mais suprema quando a gente quer entender os mistérios dessa nova aliança, né? Dessa grandeza que Deus nos permitiu experimentar. Quem é mais importante num casamento? O padrinho ou a noiva? A resposta é óbvia, a noiva. Logo, o que diz Jesus é para todos, desde os menores do reino dos céus, isto é, aqueles que celebram as bodas do Cordeiro, unem-se a Deus e, portanto, são maiores que o padrinho do casamento. No céu, mesmo o menor é maior que João Batista foi na terra. Ele é maior. O menor é maior que João Batista na terra, porque se uniu a Deus pela eternidade. Outra maneira de entender a primazia de São José sobre todos os santos, inclusive São João Batista, é reconhecer a suprema dignidade de sua paternidade. João Batista, por grande que seja, não foi o pai de Jesus Cristo. A paternidade traz direitos e privilégios junto com os deveres e responsabilidades que implica. E a missão de São José pedia graças maiores do que qualquer outro santo jamais recebeu. Está entendendo por que são 5 talentos, 2 e 1? Para cada um, as graças virão diante daquilo que é a sua missão. A missão de João Batista era abrir o caminho para o Messias que estava chegando. Mas qual foi o mover de Deus nessas condições? Nunca a estrutura de uma família se coloca abaixo, porque Deus fez isso. Ele fez o homem e a mulher e Ele uniu os dois. E disso se tornou uma só carne. A Sagrada Família é a junção perfeita. Ela é a Santíssima Trindade da Terra. Olha que coisa mais suprema, gente. Portanto, todas as vezes que a situação estiver muito difícil, faça uma reunião no Santíssimo. Pega a imagem de São José e de Nossa Senhora e fala reunião lá no Santíssimo. E entrega a sua vida para a Santíssima Trindade. Eles continuam tendo como foco levar todos os seus filhos para Deus. Eles têm consciência plena de toda a nossa fraqueza, de toda a nossa dificuldade. E eles derramarão sobre nossas vidas as graças que nos farão atingir o objetivo fim, que é a salvação das nossas almas. Em qualquer reinado, não somente o rei e a rainha, como o sol e a lua, iluminam seus domínios, mas também os príncipes, duques e governadores, e especialmente os pais e parentes consanguíneos do soberano, que brilham como estrelas no firmamento, são honrados pelos súditos fiéis e de boa vontade. Assim, meus amigos, a razão do decreto obriga que, do reinado de Cristo, não somente o Cristo e a Virgem Santíssima, mas também todos os santos sejam dignos de alta estima. E este homem, José, pai do Cristo e esposo da Santíssima Virgem, seja honrado pelo próprio Cristo, porque seu pai e pela Santíssima Virgem, porque seu esposo. E, homens, prestem atenção, vocês são os sacerdotes de suas casas. Se uma mulher for muito piedosa, muito temente a Deus, ela consegue até 14% da conversão de seus filhos. Um homem, quando devoto, piedoso, ele converte até 90%, mais de 90%. O poder do homem, a autoridade e aquilo que Deus confia aos homens é extraordinário.
não seria então diferente com aquele que foi o chefe da Sagrada Família. Ele é extraordinário. Confiem nisso. Quem falou essa parte aqui foi São Lourenço de Brindisi. São Lourenço é um notável apologista de São José. A propósito, São Lourenço é um doutor da igreja, sabia? No mesmo sermão, ele oferece ainda outra razão para que o lugar de São José no reino dos céus seja mais elevado do que qualquer outro santo. Se Cristo está sentado à direita do Pai, na glória do paraíso, acima de todos os coros dos anjos, porque é o primeiro dos predestinados e foi santo dos santos desde o mundo, neste mundo, e se a Santíssima Virgem, graças à sua própria santidade, ocupa o segundo lugar, logo após de Cristo, porque é também a segunda na ordem da predestinação e da graça, a mim me parece que São José, porque ocupa o terceiro lugar na ordem de predestinação e da graça, também ocupa o terceiro lugar na glória do paraíso. São José é o maior santo do reino dos céus, porque Deus o predestinou a essa posição. Esta realidade deve alegrar profundamente os nossos corações. Alegrai-vos, servos de São José, pois estáis próximos do paraíso. A escada que leva até lá tem 3 degraus: Jesus, Maria e José. São Leonardo de Porto Maurício. Quem não percebe que depois da Mãe Santíssima é São José, dentre todos os santos, o mais queridos por Deus? Santo Afonso Maria de Ligório. O estatuto reservado a São José pelos doutores da Igreja deu origem a um modo especial de descrever o amor e a reverência de que são devidos. As distinções abaixo foram criadas pelos teólogos e nos ajudam a compreender a reverência devida a Deus e aos seus santos. Latria, adoração. Nós só temos latria, só adoramos a Deus. Isso a gente explica lá para os nossos alunos. Adorar a Deus, amar as pessoas e gostar das coisas. Não dá para ficar invertendo, não, porque a gente tem um conceito do verbo, né? Então usa o verbo, emprega o verbo no conceito correto, para que a gente depois não venha a ter uma vida desconexa naquilo que realmente nos sustenta para a santidade. Hiperdulia, especialíssima veneração. Maria. Então, a gente adora a Virgem Maria? Não. A gente tem hiperdulia, né? A gente tem uma especialíssima veneração pela Santa Mãe de Deus, pela nossa Rainha Maria. Produlia, primeira veneração, São José. Depois da Virgem Maria, depois da, especialíssima veneração, eu tenho a minha primeira veneração, São José. E dulia, que é a veneração para todos os demais santos. Latria, hiperdulia, produlia e dulia. Essas são as ordens para a nossa visão tão limitada, né? Mas que já pode nos mostrar uma maneira correta de conduzir. Calma, viu, gente? Mas esteja fazendo qualquer novena que você estiver. Nunca se esqueça de pedir que a Virgem Maria e São José intercedam por você diante deste santo. Se vocês ouvirem eu vou colocar no grupo, o julgamento de uma alma no céu e o poder, né, da Virgem Maria e de São José, de todos os santos, é gigante, mas o poder daqueles que foram confiados a cuidar do menino Jesus nessa terra é diferente no céu. Eles estão numa posição superior. Não deveria ser diferente, né, gente? Deus não dá as coisas aqui na terra e fica mudando lá no céu, não, tá? Deus é organizadíssimo e Ele faz tudo para que a gente possa, né? Deus ocupa um lugar único, acima de todos os outros. Apenas Ele é digno de adoração. Em grego, a palavra para adoração é latria. Apenas Deus é digno de latria. A Virgem Maria está abaixo de Deus, porém acima de todos os outros, inclusive os mais altos coros angélicos. Dedica-se uma forma especial de veneração, cujo nome grego é hiperdulia, que significa especialíssima veneração. A São José, que está abaixo de Maria, porém acima de todos os demais santos,
dedica-se uma forma de veneração, cujo nome grego é protodolia, que significa primeira veneração. Por último, mas não menos importante, os santos. Nós recorremos sua honra e santidade com um tipo de veneração cujo nome grego é doulia, que significa reverência. Então nós temos a nossa reverência a todos os santos, mas temos a nossa primeira veneração, né? Primeira condição ali de honrar a São José. E como excelsa sobre todas as coisas abaixo de Deus, Virgem Maria. Tá tudo certo, né, gente? Então, consagrando a Virgem Maria, depois a gente se consagra a São José, depois a gente, em setembro, a gente se consagra a São Miguel Arcanjo, e a gente continua a nossa caminhada aqui com a ajuda de todos os santos. E um dia estaremos, se Deus quiser, nessa glória eterna, podendo ver e vivenciar esse momento que a gente experimenta nas Santas Missas de uma forma eterna, imagina. Ai, morte. Uma santa que amou e venerou a São José de modo extraordinário foi Santa Teresa d'Ávila, doutora da Igreja, minha madrinha. Na sua autobiografia, Santa Teresa nos conta como foi curada de uma grave doença pela intercessão de São José. Essa cura milagrosa a motivou a difundir com um zelo a devoção a São José, convencida do poder e da eficácia de sua intercessão. Chegava a desafiar as pessoas que testassem a devoção ao santo. Santa Teresa d'Ávila foi uma mulher audaz. Eis o que ela escreveu em sua autobiografia. Eu queria persuadir toda a gente a ser devota deste glorioso santo, São José, dada a grande experiência que eu tenho das graças que ele obtém de Deus. Não me recordo de lhe haver suplicado qualquer coisa que não me tenha concedido. É de espantar os grandes favores que Deus me fez por intermédio deste bem-aventurado santo, os perigos de que me livrou, assim de corpo como de alma. Se a outros santos parece ter Deus dado a graça de acudir em alguma necessidade, a este santo glorioso tenho experiência de que acode em todas, e que quer o santo nos dar a conhecer que, assim como lhe foi sujeito na terra, também no céu faz tudo quanto ele pede. Então, se Deus o obedeceu na terra, continua obedecendo no céu. Isso viram algumas outras pessoas, a quem eu dizia que se encomendassem a ele. Peço apenas, pelo amor de Deus, olha o que Santa Teresa d'Ávila nos fala. Peço apenas, pelo amor de Deus, que quem quer que não acredite em mim, teste a verdade do que digo, porque verás por experiência própria que a grande bênção é recomendar-se a esse glorioso patriarca e ser-lhe devoto. Ela quis dizer que o povo, acorda, vocês não querem acreditar em mim, não? Então faz o seguinte, quando você estiver com muita situação, de muita dificuldade, desesperado, sem saber o que fazer, testa essa minha fala e se entrega a este glorioso e poderoso santo, que você será testemunha da grandiosidade de recorrer e de ser devoto a ele. Nunca se ouviu falar que aquilo que nós pedimos a São José não nos seja atendido prontamente. É claro que a gente não tem que fazer pedido também que não presta, né? Para nossa salvação. Mas aquilo que nos dá. Olha, gente, eu posso falar, eu vi vários milagres acontecer na minha família por causa dele. E Nossa Senhora, quando pediu para eu me consagrar a São José, eu não sabia que existia a consagração a São José. Eu não sabia que existia a consagração a Nossa Senhora também, mas eu já era consagrada a Nossa Senhora há mais de 2 anos.
quando ela pediu, eu quero que você consagre-se a São José. E aí eu fui pesquisar para ver como. E de repente descubro que existia essa bênção de livro. E aí a graça. Eu não sabia. Ela desejou que assim fosse feito. São José, nosso pai espiritual, é o caminhar seguro de qualquer católico, tá bom? E qualquer dificuldade, recorra a esse pai e verás a sua vida também ser uma testemunha como a de Santa Teresa d'Ávila. Muitas pessoas aceitaram o desafio de Santa Teresa, tá vendo? A confiança que ela depositou em São José tem igualmente firme base teológica. Séculos antes, Santo Tomás de Aquino, outro doutor da Igreja, reconhecido universalmente como grande teólogo na história da Igreja, chamou a poderosa intercessão de São José ilimitada. Ele escreveu: a muitos santos Deus conferiu o poder de assistir-nos nas dificuldades da vida, mas o poder conferido a São José é ilimitado. Ele se estende a todas as nossas necessidades e todos os que invocarem com confiança serão ouvidos. Verdade seja dita, um sem número de homens e mulheres santas exaltaram a grandeza de São José. Todos os santos se alegraram nele. Seria impossível elencar a totalidade do que os que o amaram e veneraram, mas alguns poucos realmente se destacam. Ou seja, seria impossível colocar aqui todos os nomes, todos os que estavam vivendo para ele. Mas, ainda assim, vale a pena ter ciência disso. E aí depois vocês leem, né, que está aqui São Bernardino de Sena, São Lourenço de Bride, Santa Teresa d'Ávila, São Francisco de Sales, Venerável Maria de Ágreda, Beato Guilherme José Chaminade, Beata Maria Repeto, São Pedro Julião Emardi. Vocês vão ver que tem muita gente aqui, Fulton Sheen, São José Maria Escrivá, enfim. É possível que você conheça alguns destes nomes, mas aposto que outros são completamente novos para você. Não se preocupe, você encontra mais sobre vários deles neste livro. Eles são os arautos de São José. Os santos beatos e místicos não são os únicos a se alegrar com São José. Vários papas também louvaram sua grandeza, como Pio IX, Leão VIII, Leão XIII, Bento XV, Venerável Papa Pio XII, São João 23, São João 23 e São João Paulo II. A lista de papas é bem mais curta que a dos santos, não é mesmo? Isso porque a promoção papal de São José, embora não inteiramente nova, levou séculos para se consolidar. Os líderes da igreja levavam muito tempo para reconhecer a grandeza de São José e a proclamá-lo em documentos. Ainda assim, quando o papado começou a promover São José, a coisa não parou mais. Depois do Papa Pio IX, não houve um só Papa que não exaltasse a grandeza e a santidade única de São José. Você sabia que o Papa Leão XIII ensinou que a dignidade de São José é tão grande que ele pode ser considerado maior do que todos os anjos, até mesmo do que o mais alto dos coros angélicos? Ele escreveu: é certo que a dignidade da Mãe de Deus assenta tão alto que nada pode haver de mais sublime, mas por isso mesmo, entre a Santíssima Virgem e José foi estreitado um vínculo conjugal. Não há dúvida de que ele se aproximou como ninguém dessa altíssima dignidade, em virtude da qual a Mãe de Deus ocupa lugar eminente, a grande distância de todas as criaturas. Uma vez que o casamento é a comunidade e a amizade máxima que, por sua natureza, anda ligada à comunhão de bens, segue-se que, se Deus quis dar a José como esposo à Virgem, deu-lo não apenas como companheiro na vida, testemunha de sua virgindade e guardião de sua honra, mas também para que ele participasse, mediante ao pacto conjugal, da sua excelsa dignidade. Uau! Essa afirmação do Papa Leão XIII é uma das mais poderosas já feitas sobre São José. Seu pai espiritual está acima de todos os anjos. Na teologia católica sempre se ensinou que o amor da Virgem Maria por Deus é, portanto, a sua dignidade e a proximidade em relação a Deus. Supera o de todas as demais criaturas, inclusive dos anjos. Sua cooperação com Deus é única porque ela colaborou materialmente, fisicamente, para a encarnação da segunda pessoa da Santíssima Trindade.
Por séculos, entendeu-se que depois de Maria, os mais próximos de Deus, devido ao seu papel e sua missão como servos e ministros da vontade divina, eram os 9 coros angélicos. No entanto, conforme se desenvolveu a teologia de São José e conforme ela cresceu em importância na vida da igreja, tornou-se mais claro que há ainda outro ser humano acima dos coros angélicos, São José. Ó Deus, apenas vós e os vossos anjos conheceis a glória de São José. Os homens não são dignos de conhecê-la. Esse santo admirável é mais elevado que todos os espíritos celestes. Beato Bartoldo Longo. A dignidade de São José é tão grande que maior dignidade não poderia haver. São Jorge prega. Em dignidade e a proximidade com Deus, São José supera todos os anjos. Os anjos são próximos de Deus porque são servos de sua vontade. São José é próximo de Deus porque é o pai de Jesus. O papel de São José na redenção pedia graças maiores do que as jamais recebidas por qualquer anjo. Embora não tenha sido o pai biológico de Jesus, ele não cooperou na encarnação do mesmo modo que Maria. Ele cooperou moralmente ao criar o Deus homem com perfeito amor paternal. Maria não era mãe solteira quando concebeu o Salvador em seu ventre. Ela era casada com São José e a encarnação ocorreu no contexto do matrimônio dos dois. O papel de São José estava certo desde a eternidade, desde antes da criação dos anjos. Além disso, Jesus nunca chamou nenhum anjo de pai. Anjo algum, por elevado que fosse, jamais educou o Deus homem. Deus não obedeceu aos anjos. São José, por outro lado, não somente educou Jesus, como também teve o privilégio de governá-lo, cumprindo o papel de pai de Messias, pai do Messias. Esse amor, dignidade e autoridade paterna pertencem a São José. Que lindo! Ai, gente, como é bom a gente tomar posse disso, né? A gente ter esse entendimento que Deus tenha feito São José o pai espiritual da humanidade, bem como um padroeiro da Igreja Universal, é uma dignidade extraordinária. Anjo algum, seja qual for sua posição nos coros celestes, goza de dignidade similar. A incomparável dignidade da paternidade de São José é o que levou o Papa Pio XI a declarar que a intercessão dele é toda poderosa diante de Deus. A intercessão de São José é a do esposo, pai putativo, a cabeça da família de Nazaré, composta por ele mesmo, Maria e Jesus. E como São José de fato foi cabeça ou senhor daquela casa, sua intercessão não pode ser senão poderosíssimo, pois que podiam Jesus e Maria recusar a São José, a ele que lhes foi consagrado por toda a vida, a quem deviam seus meios de subsistência terrena? Como que na terra eles seriam maiores, né? Não respeitariam, não se colocassem, né? a aceitar as condições. Ele fez tudo por eles. O amor de Deus por este santo é algo extraordinário, sim. São José é a alegria dos santos e dos papas. Ele deveria ser também a sua alegria. São João 23 diz: todos os santos seguramente são merecedores de honra e respeito especial. Mas é evidente que, ao lado da Virgem Santíssima, São José tem direito exclusivo a um lugar mais íntimo e profundo em nossos corações. E o Beato Bartoldo Longo nos fala: São José, depois de Maria, é o maior dos santos e o mais querido de Jesus. Encerremos aqui o nosso 8º dia, com alegria, né, no coração, de saber que Deus nos chamou a esse conhecimento, a ter posse dessa graça e que ela seja bem utilizada nos nossos dias, que serão, obviamente, cheios de lutas, de aflições, mas também cheios de graças, né, que São José, com certeza, daqui para frente, não poupará esforços para derramar sobre nós. Bom, vamos à ladainha de São José? Senhor, tem de piedade de nós. Jesus Cristo, tem de piedade de nós. Senhor,
tende piedade de nós. Jesus Cristo, ouvi-nos. Jesus Cristo, atendei-nos. Deus Pai dos céus, tende piedade de nós. Deus Filho Redentor do mundo, tende piedade de nós. Deus Espírito Santo, tende piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tende piedade de nós. Santa Maria, rogai por nós. São José, rogai por nós. Ilustre Filho de Davi, rogai por nós. Luz dos patriarcas, rogai por nós. Esposo da Mãe de Deus, rogai por nós. Casto guarda da Virgem, rogai por nós. Sustentador do Filho de Deus, rogai por nós. Zeloso defensor de Jesus Cristo, rogai por nós. Chefe da Sagrada Família, rogai por nós. José Justíssimo, rogai por nós. José Castíssimo, rogai por nós. José Prudentíssimo, rogai por nós. José Fortíssimo, rogai por nós. José Obedientíssimo, rogai por nós. José Fidelíssimo, rogai por nós. Espelho de paciência, rogai por nós. Amante da pobreza, rogai por nós. Modelo dos trabalhadores, rogai por nós. Honra da vida de família, rogai por nós. Guarda das virgens, rogai por nós. Sustentáculo das famílias, rogai por nós. Alívio dos miseráveis, rogai por nós. Esperança dos doentes, rogai por nós. Patrono dos moribundos, rogai por nós. Terror dos demônios, rogai por nós. Protetor da Santa Igreja, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais os pecados do mundo, tende piedade de nós. Ele constituiu o Senhor de sua casa e fê-lo príncipe de todos os seus bens. Oremos. Ó Deus, que por inefável providência vos dignastes escolher a São José por esposo da vossa Mãe Santíssima, concedei-nos, vô-lo pedimos, que mereçamos ter por intercessor no céu aquele que veneramos na terra como protetor. Vós que viveis e reinais por todos os séculos dos séculos. Amém. Graças a Deus estamos aqui. Louvado seja. E vamos então encerrar, mas vamos rezar uma Ave Maria para o Santo Padre, o Papa. Que este momento ele esteja cumprindo sua missão dentro de toda a vontade de Deus, para que a vontade de Deus se prevaleça e faça viver neste momento a graça de estarmos juntos como um corpo místico único, pelo qual o nosso Papa é o nosso pastor. Sejamos nós cumpridores do quarto mandamento. Pai, nós devemos honrar. Assim como São José, nós estamos aprendendo a honrá-lo. Devemos ter o Papa, o Santo Padre, o Papa, como a nossa autoridade máxima de católico, tá, gente? Portanto, rezemos por ele e pela nossa Santa Igreja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Estivemos e continuaremos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Celina, você tá boa, sumida? Ei, Camilinha, ei, Angélica, Maria, D. Lourenço, Ritinha, Deus abençoe vocês e todos que adentrarão, em outros horários, que Nossa Senhora proteja, que ela conduza, que o Espírito Santo possa fazer frutificar todas essas leituras dentro da sua alma, para ser guardada dentro do coração, tá bom? Tchau. Já fiz o sinal da cruz, vamos fazer de novo, porque a gente é desses. Tchau. Fiquem com Deus.